Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje fala com José Humberto, que é CEO da Terra Santa Agro. José, José, posso te chamar assim, José? José, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vontade de ajudar nesse projeto, vontade de colaborar, dividir conhecimento. José, por favor, conta um pouquinho da tua vida profissional, da tua carreira, como é que você chegou nessa posição, como é que foi para o agronegócio, conta para gente. Legal, é um prazer estar aqui colaborando com você, Luciana. Obrigada. Bom, eu sou administrador de empresas de formação, sou de Uberaba, Minas Gerais, mas estudei aqui em São Paulo e trabalhei um pouco em banco de investimento, em consultoria econômico-financeira, e em 2006 eu comecei a minha carreira acadêmica no agronegócio, Uhum, num projeto que era um plano de negócios que a gente fez o IPO do plano de negócios naquela época. E uhum, se tornou hoje o que é a Brasil Agro, né? A empresa listada na Bolsa. E lá eu fiquei 8 anos. Meu primeiro papel lá era comprar fazendas, o plano de negócio era comprar fazendas, desenvolver, valorizar imobiliariamente e vender essas fazendas. Então, uhum, meu primeiro papel era compra de fazendas, análise de viabilidade, e depois, conforme a empresa foi crescendo, fui ganhando um pouco mais de responsabilidade, peguei área financeira, área comercial, e em 2014 eu saí de lá e fui para a BRF, fiquei 4 anos lá na BRF, e lá passei também por várias áreas, área internacional, área de estratégia de supply, onde que a gente deveria ter fábrica, onde que não deveria, avaliando o footprint fabril mundial da companhia, área de grãos também, e no final estava tocando uma unidade de negócios de Inatura Brasil, né? uhum, Todos Inatura numa visão de unidade de negócio com gestão matricial. E em 2018, no começo de 2018, eu saí de lá e vim para a Terra Santa, que é onde eu estou hoje, já num programa de sucessão aqui da companhia, né? O presidente da empresa era o Arlindo Moura, hoje ele está no nosso conselho, então ele migrou para o conselho de administração e eu vim assumir a posição de presidente aqui na Terra Santa Agro. legal. Uma boa história. Uma boa história. Conta para nós, José, como é que no dia a dia, na sua prática e como é que você faz a sua gestão pensando nas competências comportamentais, né? Como é que você lidera seu time, a organização, observando pessoas, como é que você pensa nos aspectos da inteligência emocional, que quando a gente observa isso, a gente está falando de. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de autoconhecimento, de empatia, de regulação de emoção, né, do equilíbrio das nossas emoções, das relações humanas, das relações interpessoais, da automotivação. Como é que é isso no teu dia a dia? Você consegue colocar isso na tua agenda? As pessoas estão na tua agenda? Como é que você faz? Qual é o frisson do agronegócio, que talvez seja um pouco diferente da indústria? Legal. Bom, essa é uma pergunta que ela é bem ampla, né, Luciana? A gente pode passar aqui Horas e vários horas. aspectos dessa pergunta. Vou tentar colocar aqui o próprio exemplo da Terra Santa e como que a gente tem enfrentado isso daí. Bom, a Terra Santa, ela é uma empresa que passou por uma reestruturação, né? Primeiro, ela é a fusão de 3 empresas, então já é um mix de culturas importante, né? Então, era Brasil Ecodiesel, Vanguarda e Maeda, né? Brasil Ecodiesel é uma empresa de biodiesel que deixou o negócio de biodiesel, fez a fusão com a Maeda, que era uma das empresas familiares grandes e bem conhecidas no algodão, e depois fez a fusão com a Vanguarda, também uma empresa familiar bem grande, né? Empresa listada com governança corporativa no nível 3 de governança corporativa no mais alto nível lá de governança corporativa da B3, e ela passou por uma reestruturação muito grande, de 2013 até ali 2017, teve a entrada de um novo acionista naquela época, né, que foi o fundo do Arminio Fraga, o Gávea, e, e a troca da gestão foi quando veio o Arlindo Moura, que ele era o CEO da SLC, uma outra empresa
também muito grande no setor, que tinha feito IPO também, follow-on. E a empresa, naquele momento, né, começou uma reestruturação das operações. Então, a gente plantava o dobro da área que a gente planta hoje. A gente estava com unidades, né, de produção, fazendas, esparramadas no Brasil inteiro. Então, tinha Goiás, Bahia, Piauí. E a gente começou um processo de reduzir a companhia. Então, todo ano tinha gente sendo desligada, tinha unidade sendo fechada, e a gente foi reduzindo a companhia, focando, colocando, direcionando os investimentos, né, para aquelas áreas que a gente tinha selecionado como as melhores áreas para a gente ficar. A companhia ficou só no Mato Grosso, hoje a gente está só no Mato Grosso. Mas tudo isso, né, fez a companhia passar por uma gestão muito forte em comando e controle, com decisões centralizadas. E é muito difícil também você ser diferente. Eu sei que, às vezes, essa é a norma que você encontra no Brasil em empresas de maneira geral. É uma gestão muito forte em comando e controle, né? Esse é o estilo de gestão que predomina, que é o que eu tenho esbarrado por aí. No caso da Terra Santa, era muito difícil não ser esse estilo, pelo próprio processo de reestruturação que a companhia estava passando. Imagina, vamos decidir qual unidade vai fechar, quem a gente vai desligar. É uma decisão que não dá para você colaborar, né? Trazer deixar a própria pessoa decidir se ela vai ser demitida ou não. Uhum. Né? Então, isso é muito danoso para a cultura da empresa, porque as pessoas, elas querem se proteger. Então, elas acabam criando silos, caminhos e castelinhos em volta delas para que elas se tornem indispensáveis, para que elas não sejam a demissão da vez, né? Então, é um pouco essa empresa que a gente está falando, e eu entro nesse processo de transição em que essa reestruturação já aconteceu e que hoje a gente já pode se permitir a fazer uma gestão mais colaborativa, uma gestão com decisões muito mais descentralizadas. Então, a gente está num processo de transformação da cultura organizacional. Esse é um tema que está no centro das nossas discussões, no nível de diretoria, no nível de conselho de administração. A gente está indo para uma cultura em que a gente quer colocar a pessoa no centro, sendo o mais importante que a gente tem na companhia são as pessoas, né? E não as fazendas ou os tratores ou os estoques, ou seja, são as pessoas. E aí um processo de entendimento disso e fazer com que isso seja entendido por todos os líderes que nós temos na companhia. E não só isso, ao mesmo tempo, um processo de transformação cultural para que as decisões sejam mais descentralizadas, as pessoas consigam ter uma visão do todo muito maior e entendam o seu papel e a importância do seu papel no todo. E com isso, a gente descentraliza a decisão e a gente dá poder para os times que vão tomar aquela decisão, e não para as pessoas específicas. Então, essa é uma mudança. Você encontrava pessoas com muito poder, e hoje você tem times com muito poder. Times com mais poder que o presidente. Se um time que a gente criou para decidir um determinado assunto tomou uma decisão, eu não vou bater contra o time, porque a gente montou um time super qualificado. Então, passa pelo entendimento de que você não tem mais de 1.000 pessoas, né? Não são 1.000 mão de obra, né? O nome mão de obra, até o próprio nome remete... Não são mais recursos, né? Pensa só, mão de obra, a mão que está trabalhando, ela substitui a máquina. É um conceito que vem lá dos tempos, da época de Taylor, de Fayol, onde foi criada a estrutura de gestão piramidal, em que a cúpula decide, o resto executa. Então, você tem um nós e eles muito forte, porque você tem a cúpula decidindo, o resto executando. O resto é mão de obra. Você não está aqui para pensar, você está aqui para executar. Então, a gente encontra isso muito forte nas empresas e a gente está fazendo uma ginástica muito grande para acabar com isso, porque são mais de 1.000 pessoas que a gente tem na companhia que têm cérebro, que pensam, que têm ideia, que querem falar, que querem colaborar, que querem participar e não querem se sentir só uma pecinha numa máquina
fazendo aquela produção acontecer, que ele nem sabe direito para que ele está fazendo aquilo, ou qual é o impacto daquilo que ele está fazendo no todo. Então, Pessoas que precisam se sentir parte realmente, né? De colaborar de forma criativa, de inovar e fazer parte desse time, né? Não só como uma pecinha, exatamente. É uma isso. cabeça. O desafio é porque a gente precisa migrar esse estilo de gestão para um estilo de gestão muito mais colaborativo, em que a decisão é descentralizada, em que você pega os melhores, você precisa tomar uma determinada decisão, que essa decisão requer capacidade de análise econômica, capacidade de análise técnica, capacidade de análise de mercado. Então, você vai juntar 3 pessoas na companhia e essas 3 pessoas vão tomar essa decisão. Vão tomar muito melhor do que eu tomar. Eu sou uma mente só. Eles são 3. E 3 que conhecem com muito mais profundidade o que cada um está fazendo ali. Então, você descentraliza a decisão. Você empodera o time. E aí, isso é um movimento que a gente começou na companhia tem 2 anos, e ele está ainda avançando, né, e se esparramando pela empresa, mas não dá para dizer que hoje a gente já tem uma empresa totalmente colaborativa. Mas está caminhando para, né? É para lá que a gente quer. Isso está bem claro. Eu tenho comunicado muito claro para todo mundo. É para cá que a gente está indo. Né? Então, a gente quer uma empresa people-centric. Né? Então, vou te dar um exemplo que eu usei, inclusive, numa reunião, fizemos uma reunião com todos os nossos colaboradores esses tempos para trás, 2, 3 semanas atrás, e eu dei esse exemplo. Né? 3 anos atrás, a gente estava discutindo o papel do gerente daquela unidade de produção. E a gente falou, pô, o papel desse gerente ele tem que entregar produtividade, tem que entregar eficiência, tem que entregar custo. E cada unidade de produção tem o seu refeitório. A gente falou, poxa, eu não quero gerente preocupado com o refeitório, preocupado se o alimento venceu, gerenciando, né, cozinheiro, não é o core dele. Eu quero ele preocupado com a lavoura, com o campo, Então, vamos terceirizar o refeitório. Bom, hoje, a decisão de terceirizar não é essa que está sendo questionada. Ela pode ter sido certa ou errada, não está em questão, mas o motivo que levou a essa decisão, ele está completamente errado. Porque hoje, para a gente, está muito claro que o papel do gerente é cuidar das pessoas. As pessoas Ou é que seja, vão... ele observar o refeitório faz todo sentido nesse seu... talvez a coisa mais importante que ele tenha para fazer. Porque é o momento de lazer das pessoas, é o momento que ela quebra o dia, uma comida saudável, um lugar agradável para a pessoa estar, para poder descansar. Talvez seja das coisas mais importantes que ele tem para fazer, porque o papel dele não é garantir que a produção, é cuidar das pessoas. Quem faz a produção acontecer, São os times, né? Os times. são as pessoas que estão lá. E o papel do gente é cuidar das pessoas. Então, para você entender um pouco da evolução de pensamento nosso, de onde a gente estava, onde a gente está hoje e para onde a gente chegar, né? Tem exemplos de decisões descentralizadas também. A gente esse ano foi um ano muito complicado de chuva no Mato Grosso, em várias regiões do Brasil. A chuva atrasou demais, então você tinha todo um planejamento agrícola. A gente olha cada talhão é um pedaço. A gente pega as fazendas, divide em pedaços, e cada pedaço dela chama um talhão, e esse talhão tem um plano. Então, o plano vai soja, depois a gente vai colher a soja em janeiro, plantar o algodão, naquele talhão vai plantar soja, vai colher a soja, vai plantar o milho. A gente faz 2 safras ali no Mato Grosso. E como atrasa, você muda todo o planejamento. A gente não conseguiu plantar a soja em data certa, isso atrapalha o plantio do algodão, atrapalha o plantio do milho, então você precisa tomar essas decisões. E aí a decisão estava vindo para eu tomar junto com o diretor da empresa. E aí, poxa, a gente falou, não, tá faltando informação para mim, eu tenho uma análise econômica, eu não tô achando, não estou sentindo que está certo a gente está tomando essa decisão. Então, o que a gente fez? A gente se juntou aqui com ele, eu e o diretor de operações, a gente falou, bom, quem são as pessoas que a gente precisa estar junto para tomar a decisão? Então, a gente criou esse time. Então, a gente trouxe uma pessoa de análise econômico-financeira, que tem uma visão, que consegue fazer as contas com muita agilidade, muita facilidade, entende, tem um raciocínio crítico em cima disso. O time de planejamento agrícola, que tem a visão do todo, que enxerga qual é o planejamento total da companhia. O time de inteligência de mercado, para saber o que está acontecendo com os preços da soja, do milho, do algodão, dos insumos, para conectar
comercialização, e o time da fazenda, que é quem está lá operando, que antigamente era só operadores, não, você vem cá porque você vai ser parte da decisão também. Uhum. Então, com esse time, essas 4 pessoas, a gente descentralizou a decisão, a gente deu poder para o time, e eles olharam talhão por talhão e tomaram a melhor decisão para a companhia, olhando o nível do talhão sem perder a visão do todo. Uhum. Então, essa é a descentralização e essa é o empoderamento do time que eu falo. Ou seja, não é o gerente de planejamento, ou o gerente de operações, ou o gerente comercial que tem, ou o diretor, ou o presidente que tem o poder e toma a decisão. Não, a gente deu poder para o time. E aí, na verdade, o que você está me falando é que você tem uma gestão mais horizontal. Você participa dessa decisão, mas com um time que se compromete com o que foi decidido, porque eles que participaram, eles que fizeram, criaram esse contexto, né? Eu participo muito mais dando, né, as diretrizes, ajudando. Poxa, aqui eu acho que é importante tal pessoa da companhia estar nesse time, porque ela tem essa visão, acho que faz sentido para colocar. Ou seja, então, dando as diretrizes. Vamos fazer as análises econômicas, considera isso ou aquilo na análise. Aqui. Então, diretrizes macros, a gente se alinha, tem um grande alinhamento, e depois o time vai começar a trabalhar e tomar as decisões para a companhia. E com muita agilidade, porque uma vez que o time está montado, a gente estava tendo que tomar decisão no dia a dia, porque teve esse talhão que plantou a soja, não choveu, tomou decisão de replantar, replantou, não choveu de novo, tinha que tomar uma outra decisão em cima daquele mesmo talhão. Então, precisava de muita agilidade. Então, para você ter profundidade, conhecimento em várias áreas e agilidade na decisão, só criando um time. Se entra naquela estrutura hierárquica de decisão de que o gerente da fazenda aponta os problemas, vai para o time de planejamento, o time de planejamento manda uma pessoa para ir lá olhar para ver se o problema está certo, se está, se faz sentido ou não faz, volta para casa, pede para o time de análise fazer uma conta, devolve para ele, e aí ele pega, traz para o diretor e toma a decisão. Perdeu, passou o tempo. Então, a gente para de ter um ping-pong em que o gerente da fazenda passa para o gerente de planejamento, o gerente de planejamento passa para o gerente de análise. Então, não é um ping-pong. Você pega as pessoas chaves, monta um time, e aí esse time vai fazer acontecer. Tem depois, no final, se der errado, não dá para culpar o outro, né? Porque eles fizeram juntos, né? Decidiram juntos. Não tem, e aí você elimina aquela cultura em que tem um herói. Não, eu fui o responsável, eu fiz isso, porque não tem problema nenhum com isso daí, né? De ter, tem empresa que gosta de ter e tem lá seus heróis e tudo mais, mas quando você tem os seus heróis, você também tem uma rotatividade muito grande. Como era a companhia antes? E uma competição muito grande, né? Porque você gera uma competição entre as pessoas. E é uma competição danosa, porque ele quer estar melhor do que o par dele, e mesmo que isso seja ao custo da companhia estar pior. Uhum. Ou ao custo dele prejudicar o par dele, né? Aí a companhia está pior. Exato. Aí a companhia está pior, porque ele não ajudou o par. O ideal é que ele ajude o par dele e suba. Então, todo o trabalho de cultura organizacional que a gente tem feito tem ido exatamente nessa direção, de não tem mais... Como era a companhia antes? O gerente da fazenda não entregou resultado 1 ano, 2 anos, era demitido. Não tinha chance. Porque ele era o responsável, ele era o herói. Se entregasse também, ele recebia todo o... E aí não é isso que a gente quer. A gente quer trazer as pessoas para a decisão, quer ouvir as pessoas. E com isso, a gente caminha para ter uma companhia, a gente cria as bases para ter uma companhia mais inovadora. Porque se as pessoas estão sendo ouvidas, elas vão entender que elas estão sendo convidadas a pensar. Se elas estão sendo convidadas a pensar, elas vão começar a trazer as ideias delas. E uma boa ideia pode vir de qualquer lugar. Né? O papel do líder não é ter as ideias, é criar o ambiente para que elas surjam. E se a pessoa está com medo de errar, ela nunca vai ter a ideia, nunca vai testar ideia nenhuma. Então a gente começa a permitir que ela erre, né? O erro genuíno, o erro sincero. E sempre trabalhando em times, você minimiza a chance desse erro acontecer
E se ele acontecer, ele não vai ser um erro tão danoso para a companhia, porque a pessoa não foi sozinha. Ah, eu tive uma ideia, eu estou botando essa ideia em prática, eu quero fazer acontecer. E às vezes é uma ideia absurda. Quando você está com o time testou a ideia foi aprovada, ela foi modificada, foi ajustada. No final, você já nem sabe mais a ideia, da ideia original para a ideia que está sendo implementada é completamente diferente. Teve todo um processo de criação, e aí a gente começa. Então, a gente está criando as bases para a gente ter uma companhia inovadora. Entendi. Fantástico. E aí, olhando para o outro lado agora, olhando para o lado do time, você disse que você está vivendo esse momento de transformação aí, que são anos, né, nessa toada aí, ainda continua e talvez não pare, né, porque é conhecimento e é algo contínuo, né, essa melhoria contínua. Como é que é esse time na prática, olhando para eles saíram de um ambiente de comando e controle, onde tinha competição, um ambiente de mais medo, estão indo para um ambiente mais colaborativo, talvez mais humano, né, onde eles participem de forma diferente. Você sente neles, e aí, claro, é a tua perspectiva, mas você sente nessas pessoas resistência em desenvolver competências comportamentais, ou é falta de... Existe uma resistência, é falta é um mindset, né, de uma visão de que isso vai ajudar no dia a dia, eles veem valor nisso, não veem valor? Como é que é o time? O olhar para o outro lado agora. Todo o processo de transformação gera insegurança, gera incerteza, gera ansiedade, né? Então, como isso é feito é muito importante. Então, como a gente resolveu fazer isso foi, vamos fazer um convite para as pessoas. Você não é obrigado a vir. Então, a gente quer, isso é o que a gente sonha para a gente, isso é o que a gente sonha como empresa, o que a gente quer, né, para a nossa companhia. Se você quer isso também, vem para cá, vamos fazendo. E aí, no primeiro momento, e esse convite ele é feito, e ele é feito várias vezes, e ele é reiterado, ele é feito de novo e feito de novo. Não E se as pessoas, desiste das pessoas, né? Vai tentando elas trazer para perto. elas vão indo gradativamente, cada um no seu tempo, conforme vai tendo confiança. Alguns não vêm nunca e falam assim, não acredito nisso, não quero saber, e as pessoas saem da companhia. E outros estão num conflito. Poxa, não sei, será? Será que é bom? Será que é gostoso? Eu ouvi algumas vezes na companhia, pessoas muito boas, tecnicamente e tal, falar assim, poxa, olha, eu estou com muito receio da companhia falhar e eu não quero estar dentro de uma empresa que falhou. Então, eu estou pensando seriamente em sair daqui, porque eu não estou acreditando muito nesse negócio. E aí, tudo bem. E aí você continua conversando. E aí, as coisas que a gente foi falando vão acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente bateu... Vai dando resultado. O Números, resultado vem. né? O resultado, o número vem. Aí, quando o número vem, a pessoa acredita. A gente bateu o nosso próprio Não era a recorde. história da carochinha, funciona mesmo. Exato. Porque na hora que você vem lá, você vem fazendo. E aí, junto com tudo isso, tem a maior produtividade da história da companhia em soja e em algodão, que são 90% do nosso faturamento. A pessoa olha e fala: opa, tá funcionando? Tá dando certo. Ou seja, estão batendo recorde atrás de recorde de ganhos de produtividade na companhia. E as pessoas felizes, vindo, se sentindo valorizadas, né? Então, agora, tem gente que ainda não está nesse momento, tem gente que ainda está desconfiando, falou isso, mas não sei, ainda vamos ver, tem muita coisa. E aí é todo um trabalho na comunicação, Luciana, sempre que eu vou me comunicar com as pessoas, eu repito um pouquinho da história, para a gente lembrar onde a gente estava, o que já aconteceu e onde a gente está hoje. Na Um verdade, trabalho... você tenta construir elos emocionais, né? Quando você conta um pouco da história, vamos olhar quem nós somos, né? Vamos lembrar quem nós somos, né? O que estava acontecendo, como é que a gente estava, olha o que a gente já fez, olha quantas conquistas a gente já teve, porque às vezes as pessoas esquecem. Então, eu vou mostrando, e a gente está aqui agora. A gente ainda não está onde a gente gostaria, em termos de resultado, em termos de um monte de coisa, mas olha só
já realizou nesses últimos 2 anos aqui. E aí agora aí a gente começa a olhar para o futuro. E aí eu trago uma visão de futuro muito conectada com o caminho que a gente percorreu até o momento que a gente está agora. Né? É um trabalho de muita repetição. Porque, ainda mais Repetição na conversa, né? Na na comunicação, no diálogo. comunicação, porque até no meu papel, né, eu converso com muitas pessoas e tem pessoas que eu converso uma vez a cada 6 meses, tem pessoa que eu converso 3 vezes por dia, né? Então, Depende da pessoa. é muita gente. Então, no final, é uma repetição da narrativa, uma repetição do que a É um gente quer. trabalho de educação, né? Você está fazendo uma transformação de visão, né? Está mudando a cosmovisão aí do pessoal, então você precisa reeducar essas pessoas, né? Quando você repete, você está educando, né? Mostrar para eles, né? Eu não diria que é reeducar, assim, mas sem dúvida é mostrar para eles que tem um jeito diferente de fazer e que funciona e que é mais gostoso e que dá mais resultado. Gostoso, mas tem mais prazer, né? A gente não sofre tanto. Essa é a Legal. ideia. Uhum. E aí alguns vão resistir porque estão naquele pezinho do comando e controle, talvez não queiram sair porque por questões até psicológicas, né, não entendem o mundo de uma forma diferente, e outros vão apostar nessa nova ideia, né? É isso daí. E é surpreendente a quantidade, como as pessoas estão vindo. Essas pessoas que estavam assim, pessoas muito boas que estavam ali, poxa, acho que eu vou sair da companhia, acho que eu não, né? E eram pessoas assim que eram, né, carregavam o piano, vamos botar assim, sozinho, né? E ele quer continuar carregando o piano sozinho, mas aí ele está nesse dilema. Poxa, minha vida inteira eu carreguei o piano sozinho. É o que eu sei, como eu sei fazer. Agora você está dizendo que eu vou ter que dividir o peso do piano. Vai ficar mais leve para mim, mas eu talvez não tenha tanto. O retorno não seja do eu fiz sozinho, né? Então tem muita questão de ego envolvido, né? A gente pode dizer assim. Tem um pouco, então trabalha com tudo, trabalha com vários sentimentos, várias coisas, né? Das pessoas. E aí nisso, como eu disse, é uma jornada. Né? Não é um negócio que vai acontecer de um ano para o outro, né? Porque as pessoas precisam do seu tempo. Eu não acredito nessas consultorias que chegam e falam assim, não, em 90 dias a gente faz, implementa e vai estar feito. Não é assim, né? As pessoas precisam de tempo para digerir, para assimilar, para entender, né? Se for assim, em 90 dias está feito, você vai perder um monte de gente, você vai... Não é um negócio... Então, eu acredito naqueles projetos, tanto é que as consultorias que a gente tem na companhia não são essas consultorias que entram, fazem um diagnóstico e tal, e depois vão embora. São consultorias que são o seguinte, eu pego a melhor pessoa, o fera em cultura organizacional. Quem é? Então vem para cá. E aí você vai caminhar junto com a gente. Eu vou te pagar por mês X reais e você vai dedicar X tempo, X horas do teu tempo por mês aqui para a companhia e você vai conduzir, caminhar junto com a gente durante toda a jornada. Então, eu quero um especialista em supply. Não vou pegar uma consultoria para vir aqui ajustar a nossa posição. Eu quero uma pessoa que tenha muita expertise e que vai caminhar junto com a gente. E quem vai construir vai ser o nosso time. Não vai vir um consultor sabe tudo, manda fazer, e o nosso time fica lá como os burros que têm que executar aquilo que os consultores que pensam mandaram fazer. Não, eu quero usar o cérebro do nosso time, eu quero valorizar as pessoas, eu quero que elas se sintam valorizadas. Elas vão criar as áreas delas, elas vão criar o futuro delas. Então, para isso acontecer, é muito importante um propósito, uma missão clara para dar vida para esse propósito, e essa missão tem que ser revisitada todo o tempo, né? E as pessoas terem a visão do todo. Todo mundo tem que ter a visão do todo. Eu digo que todo mundo tem que ter a visão do todo, mesmo o pessoal que está lá embaixo, né? Senão eles não conseguem... O todo tem que estar em cada parte, e cada parte tem que ser o todo. O todo tem que estar em cada parte, fantástico. Cada parte tem que ser o todo também. É um negócio... eu digo que a gente vai ter sucesso nessa transformação da cultura organizacional. Um dos jeitos de eu medir o sucesso é quando a gente perguntar para o operador de máquina
né, que está lá plantando a soja, perguntou: o que você faz aqui na empresa? Não, eu opero essa máquina, planta a soja, coloca a semente no chão. Ele parar de responder isso e ele responder: poxa, eu estou aqui fazendo parte de uma empresa que está mudando a gestão do agronegócio no Brasil e no mundo, e o meu papel aqui, nesse momento, está sendo esse aqui, operar essa máquina, assim, assim, assim. Aí a gente Fantástico. vai, a cultura nossa vai estar impregnada na companhia como um todo. Uhum. Dá brilho no olho, né? Você fazer parte de algo assim. Fantástico. Me diz uma coisa, você que está aí nessa sua jornada de transformação de cultura, então é uma transformação de cultura, não tem jeito, que vai ter que contaminar o time todo. Você que está vivendo essa transformação, essa jornada, você entende que isso está acontecendo na tua organização ou é um reflexo do que acontece no mundo? Por exemplo, o que eu quero dizer a pergunta o mundo tem caminhado para esse lado de organizações mais humanas, mais colaborativas, ou é algo que está acontecendo só aí na Terra Santa? Olha, eu acho que muito mais hoje do que antes, né? Uhum. É um assunto que se discute, é um assunto que as pessoas estão preocupadas em estudar, em treinar, em aprender. Mas eu acho que talvez quem esteja mais preocupado com isso, com esse tema, sejam as pessoas que estão mais para baixo na hierarquia e que têm menos poder de decisão. Porque talvez sejam as pessoas que sofram mais esse tipo de gestão. Então elas procuram estudar e aí elas falam: poxa, Precisa não dá. haver, não dá mais para ser assim, né? É o meu chefe que tinha que estar lendo esse livro que eu estou lendo. As pessoas começam a pensar: não sou eu que tenho que ler esse livro, é o meu chefe é que tem que ler esse livro. Uhum. Eu acho que talvez esteja. E aí vai começando esse movimento, porque essas pessoas estão sofrendo mais, Uhum. e essas pessoas elas vão subir na carreira. E aí, conforme elas vão subindo, ganhando senioridade, ganhando respeito, né, e vão subindo, virando diretor, vice-presidente, presidente, é, é, essa transformação da cultura organizacional das empresas vai vindo. Eu acho que é um negócio que é uma jornada que começou, né? Mas ela está só engatinhando. Assim, tem muito, Engatinhando. Uhum. acho que ainda é um bebê que saiu do berço e está engatinhando agora, ainda dentro dessa jornada. É interessante você falar de estar engatinhando, porque quando assim, a psicologia está aí há anos, não precisa, né? E é algo que, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de psicologia positiva, né? Só o livro do Daniel Goleman tem aí quase que 20 anos, né? E você diz que dentro das organizações isso ainda está engatinhando, e engatinha porque a base se incomoda, não porque o topo da organização observa como algo importante, né? E a base vai virar o topo, conforme a passagem do tempo, né? Ah, Algumas, não fantástico. são todos da base que vão para o todo, mas alguns vão. Uhum. E esses que Alguns. vão estão um pouco mais engajados nesse tema, e aí Uhum. eu acho que essa transformação vai acontecendo. E tem também movimentos vindo de outras partes, né? Você vê hoje é, a sigla ESG, né? Que so, ESG, eu não conheço essa sigla, vou anotar aqui. O que significa ESG? Environmental, Social and Ambiental. Então, Ah, essa é uma sigla que, de 6 meses para cá, uhum. toda a diretoria de empresa está Sabe o que já é? falando, está conversando sobre isso. Né? Ah, Então, como é que eu faço para ser uma empresa ESG? Ou seja, uma empresa responsável ambientalmente, uma empresa ah, responsável do ponto de vista social e com governança corporativa. uhum. Porque, e no agro, né, aí você vem para o nosso... o agro, ele não tem história de ter empresas, né? São donos de fazenda que estão ali operando, né? Então, é muito imagina aquela empresa que tem o dono, e o dono é que decide. Ah, Uhum. esse ano eu vou pagar bônus para meus funcionários. Tá, O toma ano que aqui. vem não quero mais. Não, Cansei dessa ideia, não quero mais. tem uma política clara, não tem uma governança corporativa clara, não tem uma definição clara.
né? E isso é danoso também para as pessoas, é ruim. Então tem tudo isso, a governança corporativa para garantir que as decisões, que os temas importantes sejam conversados e combinados, seja que entre, né, nessa discussão as coisas que têm que ser discutidas pelo conselho sejam, que têm que ser discutidas pelo comitê sejam, que tem que ser, e não é uma pessoa tomando a decisão que pode tomar uma decisão errada, que pode gerar um impacto ambiental ou social, porque foi uma pessoa que tomou no momento que não deveria estar tomando. Então, criar a governança corporativa é importante. Então, essa é uma sigla que está muito viva nas discussões do dia a dia de qualquer grande empresa do Brasil. Você falou muito em diálogo, né, da comunicação e, às vezes, 2, 3 vezes no mesmo dia, né, de passar a mesma mensagem no mesmo dia. Então, eu entendo a importância da comunicação nessa sua gestão, né, e que faz todo sentido para mim. Como é que a gente faz para gerir conflito e fazer essa equipe trabalhar de forma colaborativa? É através do diálogo? Tem alguma outra maneira de gerir esses conflitos que são diários também, né? Como é que a gente faz tudo isso? Eu acho que, assim, o principal pilar é a confiança. Confiança. Nada disso poderia acontecer. E começa, por exemplo, toda essa transformação, ela começa no topo. Primeiro, o presidente tem que querer, né? E depois, os diretores têm que estar juntos. E para os diretores quererem, tem que ter uma relação de extrema confiança entre os diretores, eles entre si e com o presidente da empresa. Então, por isso que as coisas tomam tempo, porque eu tenho todo um trabalho. E para ter confiança, não é assim, olha, eu vou confiar em você e amanhã a gente se confia, não. Não, tem que ter ela emocional mesmo, né? Porque se você também quebrar essa confiança, já foi, né? Como é que eu faço para um diretor da minha empresa confiar em mim? É mostrando, é agindo, dependendo das situações que vão surgir de conflito, qual foi o meu posicionamento, né? Se eu teve um problema, foi para o conselho de administração, eu sou o primeiro a fritar o diretor, não, a culpa foi dele, não, estamos juntos aqui, ó. A confiança, ela vai sendo construída, e para ela ser construída precisa de eventos, precisa de situações, e aí é como você reage nessa situação. Então, a liderança pelo exemplo, né? Do um líder mais próximo que serve, né? Esse é um outro tema, eu acho. Você tem que, né, eu tenho falado muito, e essa é uma outra coisa que eu repito muito, que um dos principais papéis do líder é fazer o seu liderado atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. Esse é um dos principais papéis do líder. Então, não adianta eu só falar, eu tenho que praticar. Então, eu tenho que conversar com os meus liderados e falar, vamos lá, o que você sonha para você? Então, vamos montar um plano aqui para você atingir onde você precisa, como é que eu te ajudo, Esse é o papel, é cuidar das pessoas, é fazer as pessoas se sentirem cuidadas e se sentirem ouvidas, né? E isso tem que começar, isso tem que acontecer na diretoria. Então, imagina, se eu não tenho essa unidade na diretoria, eu não consigo fazer essa cultura de colaboração funcionar, porque eu tenho um diretor falando uma coisa para o time dele, outro diretor falando outra, os times entram em conflito ali embaixo e falam, não, meu diretor falou, então não, os diretores estão todos juntos na decisão. E aí não tem a voz da diretoria tem que ser a mesma, todo mundo tem que estar falando a mesma coisa. Então, para isso acontecer, você precisa estabelecer uma relação de confiança. Para estabelecer uma relação de confiança, precisa de tempo para as pessoas se conhecerem. Por isso que eu não acredito naquela consultoria que entra, vem cá, em 2 meses eu transformo a cultura da sua empresa. Não é assim, né? Então, começa ali, na cúpula da companhia, presidência da empresa, diretoria da empresa, querendo acontecer, e aí vai descendo, vai os diretores, e vai com essa relação de confiança, sem essa daí de achar culpado, né? Sem essa de eu me saí bem, o outro se saiu mal, então eu sou bonito, eu vou ser o queridinho do meu chefe e tal. Então, você vai dando sinais claros de que você não quer isso, que quando isso acontece, você
fala firme que não é para acontecer e que o que você quer que aconteça é o contrário, é a colaboração, é o time, e aí você mostra, olha só como vocês colaboraram, olha a decisão que vocês tomaram, olha o projeto que vocês botaram de pé, olha o resultado que isso aqui está funcionando. Fantástico, espetacular, esse time é um timaço, isso é o que esse reforço que é o que tem que ficar bem claro, né? Porque também não adianta o time fazer e você ir lá e não falar e não mostrar o resultado. Então, a comunicação tem que surgir ao tempo inteiro. Então, aquele negócio de você chegar no fim do ano e fazer um feedback e falar, olha, poxa, você precisa melhorar isso. Isso tem que acontecer todo dia, todo tempo, o tempo inteiro. São vários diálogos, várias conversas. Porque, poxa, você não vai lembrar de uma coisa que a pessoa falou 3 meses, 4 meses atrás, você vai ficar anotando no caderninho para dar o feedback, você vai falar, não tem que falar na hora para a pessoa. É. E tem Seja que falar positivo ou não, é na hora, né? E aí as pessoas também precisam ser treinadas de como falar, para não ficar ofensivo. Então, assim, é um trabalho complexo. Como falar e como ouvir, porque eu preciso falar de uma forma, a comunicação não violenta, né? Eu preciso falar de uma forma não violenta, mas o outro também tem que estar aberto a ouvir uma crítica que pode fazer todo sentido em algum momento, né? Para o crescimento. Exatamente. Então, são muitas coisas que vão acontecendo em várias frentes na companhia como um todo, né? Tem um alemão que chama Nils Fleging, que, né, estuda bastante isso daí e tal, tem até inventou um modelo lá, e aí eu vi um artigo dele recente que ele fala que toda companhia tem 3 estruturas. Eu vou pegar 2 das estruturas. Então, uma é a estrutura tradicional, piramidal ali, que tem, né, os níveis, o diretor, presidente, diretor, gerente, coordenador, blá, blá, tem essa estrutura e ela é necessária para a governança da companhia e dela emerge uma estrutura de poder, né? Que é necessária, mas não é ela que gera valor. E tem a estrutura de geração de valor. A estrutura de geração de valor não tem nada a ver com piramidal. O jeito que ele desenha, e é assim mesmo, a gente está até organizando aqui o nosso, são células, um monte de células. Então, por exemplo, essa célula que eu te dei o exemplo, que tomou a decisão de replanejar a área, é uma célula. Então, essa célula está gerando valor para a companhia. Então, toda companhia tem essa estrutura de geração de valor. E o problema é que as pessoas fazem a gestão da companhia olhando para a estrutura formal e não para a estrutura de geração de valor, que é quando coloca os times. E aí você vai para a estrutura formal, você não gera valor ou gera muito pouco valor, que é a lerdeza da decisão que a gente ia ter se do replanejamento, no exemplo que eu dei, se ela entrasse naquela estrutura de governança formal. Então, você tem a estrutura de geração de valor, que são vários times que você tem espalhados na companhia. Uhum. Né? Tem uma estrutura de geração de valor na compra de frete, por exemplo. Poxa, eu tenho um cara que está lá negociando frete, mas eu também tenho um cara de inteligência de mercado, eu também tenho um cara que, por alguma razão, está ali olhando... muito específico no nosso setor, mas comercial, que está contratando frete com as trades e tal. Então, você junta esses 3 aqui, e esses 3 conseguem montar um plano de frete, uma estratégia muito melhor do que se ficar naquela estrutura. O cara do frete vai para o diretor dele, do diretor para o presidente e tal. Então, essas estruturas de geração de valor, elas têm que ser o foco. Tem que olhar para as células que a gente tem na companhia, empoderar essas células. Uhum. E aí, ele fala muito isso aí, que né, se tem aquela gestão e você deveria estar fazendo a gestão da companhia olhando a estrutura de geração de valor e não a estrutura formal. No seu dia a dia. José, o que um gestor não pode fazer? Se ele fizer, ele vai perder um trabalho aí de anos, vamos dizer. O que não se deve fazer? Olha, eu acho que tem muita coisa que não pode ser feita. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu fico muito preocupado é em ter a minha fala desconectada com o que acontece. Então, eu fico muito, muito preocupado de os colaboradores da companhia olharem e falarem assim, poxa, está acontecendo isso e isso na empresa, mas o presidente falou o contrário. E aí eu vou perder a credibilidade, perder a confiança das pessoas. Uhum. Né? Tem temas mais sensíveis, temas menos sensíveis, então eu acho que a gente tem que cuidar muito
de ter a prática funcionando muito em conjunto com o discurso, para não ficar um negócio vazio. Né? Isso tem que ser cuidar, algo legítimo mesmo, né? Tem que ter verdade nisso aí. Cuidar bastante disso daí, cuidar muito. Por exemplo, a gente está, né, dentro desse programa de transformação cultural, a gente montou um programa agora de avaliar cargos, salários e os planos de desenvolvimento das pessoas. E aí, eu tenho dito muito que eu quero que as pessoas, meu sonho é que a nossa companhia, ninguém fique preocupado com salário. Porque, poxa, eu estou ganhando mal, podia estar ganhando mais, eu não podia, a empresa não está sendo justa comigo e tal. Então, a gente quer criar uma política que as pessoas tirem a discussão de salário da frente. Quando a gente toma decisões importantes da nossa vida e dinheiro participando ali daquela decisão, fica mais chatinho. A chance da decisão não ser a melhor, ela é bem grande. Quando você tira a questão dinheiro para as grandes decisões que você toma na sua vida, a chance de você acertar fica bem maior. Então, e você estimula mais o lado emocional, na verdade, né? Você está estimulando uma conexão emocional mesmo das pessoas com a organização. Você pode gerar um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Então, por exemplo, a pessoa chegou em casa e ela está insatisfeita com a remuneração por alguma razão, e aí ela está insatisfeita e já não vai ser tão legal com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, porque não está tão bem. Aí já não dorme tão bem, e no outro dia já trabalha pior porque não dormiu bem, porque não está. E aí a remuneração não vem, porque ela está. Isso gera um círculo vicioso e só piora, piora, piora. Ou a pessoa fala, poxa, a companhia é justa, eu não preciso nem me preocupar, porque na hora que o meu salário tiver que subir, vai acontecer, vai subir. Posso entender que... Aí eu não sei, eu estou aqui tentando imaginar como é que a gente tira essa questão do salário da conversa, porque eu penso assim, pensando na pirâmide de Maslow, né? Quando você está na base, algumas coisas são latentes na sua vida, algumas necessidades, você não consegue, eu digo o outro lado, né? Se você não consegue comer direito, se você não consegue, né? Assim, algumas coisas fazem... Mas vamos lá, aqui na companhia não tem ninguém nessa fase. Todo mundo tem, e eu falo com a turma, pessoal, as preocupações que vocês têm são as mesmas que eu tenho. Eu tenho que pagar meu aluguel no fim do mês, eu tenho que pagar a escola dos meninos. É a mesma coisa. Pode mudar a ordem de grandeza, eu estou em São Paulo, cidade mais cara e tal, você está aí, não sei o quê. São as mesmas preocupações. A saúde, a gente tem um plano de saúde muito bom para todo mundo. Agora, durante o coronavírus, estava sem hospital no Mato Grosso, a gente pegou um avião, deixou o avião disponível, pegou 2 hospitais no Brasil, um acho que era em Londrina, o outro não lembro onde era. Se qualquer colaborador da companhia precisasse ou o familiar dele, o avião estava disponível e ia levar ele para um hospital que tinha vaga, para ele não ter que preocupar com isso daí. Então, essas necessidades estão supridas. Tá. O básico está suprido aí. A questão para mim os filhos deles estão nas escolas, claro, com diferentes, ele mora numa casa, tá tudo, pode ser alugado, às vezes é próprio, às vezes cada um das suas decisões, né? São decisões muito pessoais. O ponto se ele tivesse em outra empresa fazendo a mesma coisa no mercado, ele não estaria ganhando mais do que ele está ganhando aqui. Então, a remuneração tem que ser compatível, tem que ser competitiva com o mercado. Né? Então, e aí, você monta então, fala assim, olha, poxa, você entrou na companhia, você é assistente de serviços gerais, você varre o pátio, você faz isso, faz aquilo, tal, tal. E tem uma remuneração que é uma remuneração baixa. A pessoa está começando a vida e tal. Bom, vamos montar um plano para você se desenvolver. Então, vamos lá. Poxa, vamos tirar a carta. Então, você monta um programa, o cara vai tirar a carta e vai aprender a dirigir. Aí vai aprender a dirigir veículo leve, veículo pesado, vai dirigir trator. Aí fala, bom, agora você começar a fazer um serviçozinho de trator ou outro aqui. Aí ele vira um operador de máquina. Aí ele pode virar um mecânico, pode virar... Então, ele vai andando. A gente cria um caminho, é importante a gente criar o caminho e dar as condições para ele crescer. Mas aonde ele estiver, a remuneração tem que estar competitiva com o mercado.
Essa é a política que a gente Para ele quer. não sentir que se ele sair, ele pode ter um ambiente melhor em outro lugar. Na verdade, em Não, termos de salário, ele vai falar, em qualquer lugar que eu esteja vai ser isso, mas aqui é muito melhor porque observam o meu bem-estar, observam e outros... aqui eu tenho um plano para crescer. É o meu líder aqui montou um plano, e é um plano, e não é um plano que a companhia impôs para mim, é um plano que qual é o que você quer para você. E aí, com base no que ele quer para ele, vamos montar um plano. E eu falo para as pessoas assim: olha, mesmo que o que a pessoa queira não esteja em completo acordo com o que a companhia quer. Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa que tem um sonho de ser expatriada e morar em Dubai. Aqui na Terra Santa, a chance disso acontecer é zero. Então, vamos montar um plano para você. Você ainda pode ficar aqui mais uns 2 anos aqui, porque você precisa desenvolver essa e essa habilidade. Depois você vai se preparar e você vai conseguir emprego numa multinacional assim, você vai estar preparado para conseguir esse emprego e tal. E aí você vai conseguir atingir o seu sonho. Não Na tem problema verdade, você prepara a pessoa para o sonho dela, seja dentro da tua corporação ou fora. O papel do líder é fazer com que ele atinja os objetivos dele, profissionais e pessoais. Isso é o que E aí, para isso, a gente precisa preparar os nossos líderes para que eles atuem dessa forma com as pessoas. Então, esse é o movimento de transformação que a gente está caminhando dentro da companhia. José, em uma palavra, como é que a gente define a boa liderança? Uma palavra. Talvez cocriação, não sei. Cocriação. Estar junto nesse... Criação, cocriação, estar junto das pessoas, né? Faz sentido por tudo que você falou aí, faz sentido, faz bastante sentido. E caminhando para o final, José, qual a mensagem que você deixa para esses novos líderes? A gente tem aí no mercado de trabalho, nesse mundo corporativo, né, nesse mundo de negócios, a gente tem aí pelo menos 4 gerações, né? Com certeza 4 gerações, porque estamos trabalhando mais, então o pessoal mais velho ainda está atuando, mas a gente já tem aí pessoal da geração X, desculpa, geração Z entrando, e alguns já em posição de liderança. Qual é a mensagem que você deixa para esse pessoal mais novo, que está começando a vida e já liderando times, liderando pessoas? Eu acho que o foco ele tem que estar na jornada e não no objetivo final. Né? A gente tem um conceito de jogo infinito, né? Não tem fim. Né? Então, se você colocar um objetivo, você vai atingir ele e aí depois acabou, você atingiu sua felicidade. Não. Então, e às vezes, se o seu objetivo for muito longo, você fala, vamos supor, não, eu tenho o objetivo de ser, sei lá, presidente da empresa. E aí, depois que eu for presidente da empresa, aí sim, aí eu vou viver, eu vou ser feliz e tal. Então, você vai trabalhar, não vai ter vida pessoal, não vai ter vida familiar, não vai ter vida nada, vai sacrificar tudo para dizer. E depois, se atingiu, você vai ver, poxa, perdi minha vida. Então, foco na jornada. A jornada tem que ser gostosa. A jornada vale muito mais do que o resultado final que você vai ter. Foco na jornada, o resultado vai vir. Né? Os fins não justificam os meios, de forma nenhuma. Eu acho bonito terminar assim, porque, para mim, o que eu acredito é que a gente precisa de pessoas melhores para ter qualquer coisa melhor, seja famílias melhores, ambientes sociais melhores, organizações melhores e um mundo melhor. E quando você diz o fim não justificam os meios, faz todo sentido, né? A gente precisa de gente melhor, né, para construir qualquer coisa. É isso aí. Sempre tem em mente que humildade para saber que a gente não sabe nada, que tem muita coisa para a gente aprender ainda na vida, né? Então, você ter essa humildade de falar, poxa, eu posso estar errado, posso não saber. Na verdade, de largada eu já falei assim, eu não sei, deixa eu ouvir, vamos aprender junto. Né? Você abre espaço para ter mais pessoas junto com você nessa jornada, e a jornada fica muito mais gostosa desse jeito. E quando você fala de jornada também, eu gosto, porque está tudo relacionado com inteligência emocional. Porque inteligência emocional você não aprende de um dia para o outro. Não adianta, a gente pode fazer um curso
Sim, sim. Você pode até dar um certificado para alguém, mas ela não é isso. É uma jornada de vida, né? É um propósito de vida, de você todo dia E tem observar ajustes no você e caminho. aprender, né? Tem ajustes, Tem são ajustes. relacionamentos, são pessoas. Às vezes chega uma hora que o relacionamento não está tão bem, você tem que perceber e falar, cara, vem cá, o que que eu estou fazendo errado aí, me ajuda e tal. Eu tive várias dessas conversas com os meus liderados. Pô, tô sentindo que eu estou errando aqui contigo, me ajuda aqui e tal, quero ouvir. Botei todo mundo várias vezes, já botei todos os diretores e falei assim, pessoal, fala para mim agora, eu vou ser egoísta aqui nessa nossa reunião, eu quero 1 hora e meia aí do tempo de vocês, quero cada um de vocês falando o que vocês acham de mim, que eu estou fazendo ruim, que eu estou fazendo que eu posso melhorar e tudo mais. Então, a coisa vai funcionar quando os colaboradores da empresa querem que eu esteja lá no comando da companhia. Não é só quando o conselho quer, quando os colaboradores querem também. Né? Uhum. Tem uma empresa que eu acompanho assim, algumas que eu gosto envolvendo, que se chama Gore-Tex, que o presidente da empresa foi escolhido pelos funcionários da empresa. Uhum. Esse, para mim, e o conselho também topou, e tal, ou seja, a empresa está numa harmonia plena, né? Uhum. Isso é muito bom, a gente conseguir chegar nesse ponto. Então, eu trabalho para ser aceito, para que as pessoas gostem de me ter como líder da companhia, para que elas olhem e falem, poxa, ele nos representa, ele é a pessoa certa para estar lá. E não só para o conselho, olha, está aqui o resultado, está aqui o número, está aqui. É as duas coisas. E mesclar isso daí tudo não é tão trivial. Né? Uhum. É acreditar que e eu falo isso hoje, e falo sem medo nenhum, pessoal, a gente não trabalha para ter o resultado. A gente trabalha para gerar valor para a sociedade, a gente trabalha para melhorar a vida dos outros, e o resultado ele vai vir como consequência. Como consequência. Então, isso às vezes, para um conselho de administração, falar, pô, o cara não está nem para o resultado, vai quebrar a empresa, ou vai isso aqui. E aí a gente vai fazendo e vai vindo, e aí o resultado vai vindo, e vai vindo com muito mais força e muito mais robustez. E aí você criou esse círculo virtuoso dentro da companhia. Ou seja, o resultado, ele é sempre consequência, ele nunca é o fim. Você nunca trabalha para o resultado, sempre consequência. E como a gente precisa ter autoconhecimento para isso, né, José? Porque eu preciso olhar para mim antes, para poder depois olhar para o outro, né? Eu digo porque a hora que você fala para os seus diretores, digam para mim onde eu estou errando, ok, eles podem até dizer, mas como é que você recebe isso, né? É porque é dolorido, dependendo da crítica, vai doer na alma, né? Então, você realmente está aberto para isso, para se colocar nessa posição mais humilde, de falar, me ajudem aqui, porque talvez eu não esteja indo não sendo tão bom com vocês como eu gostaria de ser. Precisa se conhecer muito, né? Precisa saber muito quem você é para se expor dessa forma, né? É, a, no final, né, Luciana, você tem aquela liderança mais antiga que, assim, o líder, ele não tem emoção, ele está sempre, tá? Ele sabe o que fazer, ele sabe tomar decisão, ele sabe, né, ele é um robô ali, o presidente da empresa, ele não falha. E aí, o resultado disso é que o cargo com maior rotatividade nas empresas é o de CEO, né? E aí, ou você pode ter o líder falar assim, olha, pessoal, eu sou humano igual vocês. Então, eu vou pedir desculpa para vocês quando eu perceber que eu errei. E eu quero que vocês me falem também quando eu errei. E assim eu vou melhorar e a nossa relação vai ficar boa. Né? Isso eu acho que é um negócio muito novo na liderança, que eu tenho praticado e eu entendo que é muito melhor, assim, muito melhor para mim, muito melhor para as pessoas que estão junto de mim. Uhum. Por mais que seja dolorido, é muito melhor, né? A gente se conhecer e se colocar no mundo de uma forma mais amorosa, mais humilde, né? Mais empática, com mais Assumindo que você é compaixão. humano, você vai errar também. É. É que você vai errar, né? É isso. Legal. Que bom que encontrei você, José. Que bom que conseguimos essa conversa. Foi ótima. Muito obrigada. É um prazer. Espero que tenha podido ajudar aí no seu projeto. Estou animado e ansioso aí para ver, depois ver o livro. Vamos ver como. Uhum. Vai ficar ótimo, tenho certeza. Com pessoas como você, não tem como
não ficar bom.